A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os queridos irmãos. É muito bom poder estar novamente aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus. E nesse momento vamos meditar no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículos de 1 a 7. Assim diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos meditar no tema o primeiro amor. Sim, irmãos, é o que essa igreja havia abandonado, o primeiro amor. Uma igreja que se destacou no passado pelo seu amor e pela sua fé. Nós vamos ver isso quando Paulo escreve carta aos Efésios. Ele vai estar falando, louvando a Deus pelo amor e pela fé daquela igreja. Mas os anos se passaram, irmãos, cerca de 40 anos que essa igreja havia sido organizada no ministério do apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias. Ele chega a Éfeso no final da sua segunda viagem missionária, e depois, na terceira viagem missionária, ele retorna, ele passa um bom tempo ali, mas quando ele chega no final da segunda viagem, ele deixa Áquila e Priscila, porque ele volta para Jerusalém. Nesse período vai chegar Apolo, que também vai se tornar um grande pregador através do discipulado de Áquila e Priscila, um homem eloquente na transmissão das Escrituras, convencendo a todos que Jesus é Senhor. Aí logo em seguida Paulo retorna, na sua terceira viagem, e ali, irmãos, o poder de Deus é derramado, muitas vidas começam a se converter, pessoas que seguiam a idolatria, a magia, abandonam a magia, queimam seus livros de magia de altos valores e realmente se entregam para viver o evangelho, o amor a Deus, o amor aos irmãos, sendo fiéis e fiéis até a morte. Mas os anos se passaram. Agora o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, aquele que anda pelo meio do seu candeeiro, porque é Ele que dá a luz à igreja, a nossa luz vem do Senhor Jesus. Ele vai dizer isso no versículo 1 do capítulo 2. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É Ele que anda pelo nosso meio, é Ele que nos dá da sua luz, do seu poder, da sua unção, das suas bênçãos. Ele que derramou o seu sangue por nós, Ele que não nos abandona nem um minuto, Ele que nos ama todo o tempo. Ele vai dizer para essa igreja: conheço as tuas obras, conheço tudo que você tem feito, mas tenho algo contra ti, abandonaste o teu primeiro amor. E o Senhor vai dizer para essa igreja que se ela não se arrependesse desse comportamento, Ele moveria dela o seu candeeiro. Imagine ficar sem o Senhor Jesus, sem a unção de Deus, sem o Espírito do Senhor Jesus conosco. Não existe igreja sem o Senhor Jesus. Nos tornaremos apenas numa organização, como qualquer outra. A diferença, irmãos, da igreja é que nós somos candeeiro de Deus, candeeiros do Senhor Jesus, resplandecemos Cristo. Irmãos, o nosso Senhor Jesus é o próprio amor, porque Deus é amor.
E essa igreja havia abandonado o principal, o amor. E ele vai dar 3 ações para essa igreja, para que ele não movesse dela o seu candeeiro. Primeiro ele vai dizer, lembra-te de onde caíste. Depois ele vai dizer, arrepende-te. Arrepender-se é reconhecer, é se humilhar diante de Deus, reconhecendo o seu pecado, confessando o seu pecado, abandonando o seu pecado e consertar aquilo que está de errado. Então arrepende-te e volta. Volta à prática das primeiras obras. Essa é a ordem que o Senhor Jesus dá para essa igreja. A pergunta é, amados, será que essa ordem também não é para nós hoje? Como é que está a sua vida hoje com o Senhor Jesus? Eu não sei se você está desanimado, eu não sei se você continua na igreja, mas não é mais aquela pessoa que você era antes. Não está servindo mais como você serviu antes, ou talvez esteja até afastado, talvez esteja até desviado. Talvez esteja fora do corpo, não esteja mais vivendo esse amor que um dia você viveu. E a palavra do Senhor Jesus para você nesse momento é: lembra-te de onde caíste, arrependa-se e volta. Volta, senão moverei de ti o meu candeeiro. E não ter o candeeiro de Deus, do Senhor Jesus, é não ter a luz dele. E não ter a luz dele é estar nas trevas. Logo, as tribulações desse mundo, o poder das trevas tomará conta da nossa vida, do nosso lar e de onde nós estivermos. O mundo carece da luz de Jesus. E nós que temos o Senhor Jesus, temos a missão de resplandecer essa luz. E para resplandecer essa luz, irmãos, precisamos viver o primeiro amor. Sim, o amor pelo Senhor Jesus, o amor pelos irmãos, o amor pela igreja, aquele amor original, puro, fervoroso, alegre, fiel até a morte em qualquer circunstância. Porque o Senhor Jesus é fiel todo o tempo a nós. Há quase 2.000 anos atrás, ele derramou seu sangue por nós, por amor a nós. E ele continua nos amando intensamente. E nós? Por que nos esfriamos? Por que, irmãos? Se o Senhor Jesus continua conosco, nos dando do seu Espírito, da sua palavra, da sua igreja, eu não sei o que fez você cair, mas uma coisa eu sei, é hora de arrepender-se. É hora de lembrar desse erro, arrepender-se dele e voltar à prática do primeiro amor. E aí, irmãos, o candeeiro do Senhor, a luz do Senhor sempre estará conosco, a paz dele estará conosco, até um dia estarmos com ele, porque ele vai dizer que ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É a promessa para aquele que for fiel, para aquele que permanecer no primeiro amor, para aquele que não abandonar o primeiro amor, comerá da árvore da vida. Irmãos, o amor é fruto do Espírito. Se nós nos esfriamos no primeiro amor, é porque nós estamos vazios do Espírito Santo. Que possamos buscar o Senhor, nos encher do Espírito de Deus, e certamente esse fruto, irmão, certamente fluirá novamente em nós, e viveremos o primeiro amor todos os dias, até um dia estarmos com o Senhor. A palavra para nós nesse momento é: lembra-te, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras, volte ao primeiro amor. Deus nos abençoe através dessa palavra, em nome de Jesus.